É com muita alegria, né, e com gratidão no coração que eu estou aqui para relembrar um pouco da história do pastor Nelson. E quando eu pensava nisso, pensei que quem poderia estar comigo aqui é a Elisana, porque na verdade a minha história se confunde com a história da Elisana. Mas indo mais para frente, nós temos o momento em que o presbítero Nelson trabalhou 5 anos na congregação aqui. Na verdade, todo o presbiterato dele foi exercido aqui na Praia Grande. Aliás, o pastor Nelson foi quem organizou praticamente a igreja, porque ele foi para lá quando a igreja saiu lá de Santos como congregação. E ele que assumiu a congregação. Então ele já foi praticamente um missionário desde bem antes de 89. Ele já era ali responsável pela igreja. Aí ele com muita dedicação, muito amor pela causa, foi como presbítero, e aí quando foi depois o pastor Luiz, ele foi para os Estados Unidos, mas nesse mesmo tempo, o pastor Nelson se formou pelo seminário, se formou pastor e assumiu a igreja como pastor mesmo, né? Ele não chegou a ser presbítero lá na Jardim de Oração, da onde nós viemos. E é com alegria que eu posso relembrar certas coisas, né? Lembrar que o Luiz Roberto França de Matos, meu marido, né, o primeiro pastor da igreja de Praia Grande, nós éramos companheiros de ministério em acampamentos, em trabalhos na igreja. E o Luiz foi fazer seminário e depois de 1 ano como pastor auxiliar na igreja Jardim de Oração, foi indicado para vir iniciar o trabalho aqui na Praia Grande, aonde o presbítero Nelson já estava exercendo o seu ministério com muita dedicação, com muito envolvimento, compromisso, realmente uma vida que brilhava aqui neste lugar. E aí a igreja ainda continuava assim, muito deficiente, muito pobre, muitas dificuldades, né? Mas aí ele foi com muito carinho, com muito amor, ele foi trabalhando ali. A igreja foi respondendo bem pouco, né, com o sacrifício dele, mas a igreja foi melhorando. Não digo foi crescendo, mas foi melhorando bem. E aí o pastor Nelson então ficou como pastor desde 97, né? Foi o tempo que ele fez o seminário, mas nunca deixou a igreja, porque nesse mesmo tempo do seminário, ele prestava o trabalho dele aqui na igreja. Aí nós viemos para cá, para Praia Grande, com uma família toda, e trabalhamos juntos. Trabalhamos, na verdade, 8 anos e meio, nós ficamos aqui na Praia Grande. E nesse período, trabalhando juntos, o Luiz começou a se sentir chamado para a área mais do ensino da igreja, e ele foi fazer mestrado, depois ele estava se preparando para fazer o doutorado, então nós iríamos embora. E ele queria preparar a igreja para a saída dele, né? E aí ele começou a conversar com o Nelson, né, sobre a possibilidade dele se sentir chamado para o ministério por causa do trabalho que ele já fazia aqui, né? A princípio o Nelson relutou, ele disse que ele se sentia mais tranquilo trabalhando junto com alguém, na retaguarda, sem tanta evidência, né? Mas o tempo passou, não foi nem muito tempo, ele começou a pensar no assunto, aquilo começou a incomodá-lo e ele foi fazer o seminário. Ele já contou algumas coisas sobre isso, ele começou a juntar documentos para prestar vestibular, ele teve que ir atrás de escolas e às vezes esses documentos são complicados, mas tudo saiu facilmente. E ele então
fez vestibular, passou e começou a fazer o seminário. Fez o seminário com uma dedicação invejável, trabalhando no cais a princípio, subindo e descendo de moto. Me lembro que ele se embrulhava no jornal, porque ele é muito friorento. E depois, mais pro fim, é que ele foi morar lá no seminário, ficava na semana, descia no meio da semana, mas fez com muita dedicação, com muito zelo, não teve problema nenhum com os estudos. E ele fez o curso no tempo determinado, e aquela direção de Deus em todas as coisas, quando o Nelson estava acabando o seminário, o Luiz estava acabando o doutorado e sendo direcionado para estudar fora, né? Então ele foi trabalhando, ele foi até eu tinha também o problema sério do terreno, que era um terreno doado pelo Mackenzie, né? E aí não podia construir, então eu me lembro que foi uma luta muito grande, até que conseguiu liberar o terreno. Nesse tempo as coisas já tinham melhorado bastante, porque nesse tempo todo a gente congregava numa casinha lá no fundo, que tinha lá. Aí quando foi liberado, né, esse tempo já a igreja já estava um pouquinho melhor. Aí já logo em seguida começaram a pensar em construir. E assim foi, por algum tempo, os planejamentos, né, para ver se conseguia construir a igreja. E geralmente quando o estudante, o seminarista se forma, ele passa por um ano de experiência pelo menos, né? Mas quando ele se formou na reunião do presbitério, o Luiz entrou com um documento pedindo que ele fosse já ordenado, dado toda a sua experiência. Nossa, muito tempo, muitos pastores não tinham tanto tempo como ele já tinha, e com todo o aval da sua vida, do seu compromisso, da sua dedicação. E o presbitério acolheu, então ele foi ordenado, e aí ele ficou no ano seguinte, ele ficou meio ano como pastor auxiliar do Luiz, e nós fomos embora, ele ficou como pastor titular. Depois de certo tempo, começou a construção, nós mudamos por uma sala para os nossos cultos. Era bem apertado, era bem quente, mas foi acho que uns 2 anos a gente ali naquela sala, né? Enquanto a igreja não ficava pronta, mas ficava de uma maneira que podia receber as pessoas. Então, quando nós fomos também, as coisas não estavam assim como estão hoje. Mas aí nós já voltamos para a igreja, foi um tempo muito bom também, muito animado. Dali para cá o pessoal parece que se animando cada vez mais. A cidade foi crescendo, então acho que isso também colaborou muito para a igreja crescer. Aqui na minha casa, nós tivemos um período de 13 anos em que eu semanalmente fazia uma reunião de oração aqui na minha casa. Era uma reunião muito boa, porque era um local que as irmãs punham assim as necessidades que elas tinham, né? E isso trouxe muito conforto. Foram 13 anos seguidos. Toda quarta-feira a gente se reunia nesta sala aqui para fazer a reunião de oração. Nesse tempo, já lógico, já era o pastor Nelson. O pastor Nelson, ele tinha seus afazeres, não poderia estar presente, mas sempre, durante os 13 anos, ele nos acompanhou, ele estava presente, vamos dizer assim,
quando a gente tinha alguma coisa que eu sentisse que não estava bem, de acordo com o evangelho que a gente sempre defendeu, eu procurava pelo pastor, a gente sentava, ele com aquela paciência conversava, instruía e me ajudava às vezes a passar por alguma dificuldade maior que a gente tinha aqui com a reunião. Então foi assim que nós estamos hoje onde estamos, com a graça de Deus, com a igreja fortalecida, com muitas pessoas à frente do trabalho. E isso é uma bênção muito grande que nós temos, que eu tenho para contar, porque a minha vida foi desde essa época de 89 até agora, até hoje. Nunca deixei de frequentar essa igreja. Bom, para mim foi um privilégio poder fazer parte dessa história do reverendo Nelson, né? Nós nos conhecemos colegas no presbitério de São Vicente, né? Eu pastoreava uma congregação em Pedro de Toledo e o pastor Nelson era do presbitério de São Vicente, já nos conhecíamos ali no nosso trabalho e tudo mais, e ele tinha participado bastante das minhas dificuldades ali, né? Muitas vezes eu chegava para ele no presbitério conversando sobre meus dilemas de pastor novo e das minhas dificuldades no campo, os meus desprazeres, né, que a gente só encontra na lida mesmo do trabalho, na igreja. E ele fez parte de algumas conversas desse tipo comigo lá, onde eu conversava com ele sobre a falta de crescimento da igreja, sobre a falta de dedicação de alguns irmãos, que carecia de trabalho, aquela comunidade, e sempre conversando muito com o pastor Nelson em tudo isso. Quando o pastor Nelson me convidou para ser auxiliar dele, foi uma bênção para mim, para minha família. Nós ficamos muito felizes, né, por poder fazer parte aí dessa caminhada. Sabíamos já do trabalho sério que o pastor Nelson fazia e eu sabia que era necessário eu ter uma experiência com alguém mais velho, mais experiente nesse ministério. Eu lembro de uma conversa logo de início aí do nosso trabalho que a gente falou: bom, eu nunca fui auxiliar, o pastor Nelson nunca teve auxiliar, e ele disse: vamos aprender juntos e continuar essa caminhada aí, porque não sabíamos como ia ser. Ele nunca teve auxiliar, eu nunca fui auxiliar, como que a gente ia dividir o trabalho, a gente não sabia. E ele falou: vamos aprender na caminhada, vamos caminhar semana a semana fazendo o que devemos fazer. E isso foi muito bom para mim. Ele me deu liberdade para trabalhar, ele me deu liberdade para pastorear mesmo, né? Fazer o que deveria ser feito. E semanalmente a gente divide o que tem que ser feito e não há trabalho específico de um, trabalho específico do outro. E assim nós caminhamos bem juntos no início. Porém logo veio a pandemia e a igreja fechou, né? E a gente teve que passar por um momento difícil juntos, onde não sabíamos ao certo como seria. Então, nós podemos ver a mão de Deus agindo nas nossas vidas, porque a seriedade com que o trabalho que ele fez durante os anos foi demonstrada na fidelidade da igreja durante a igreja tendo que estar fechada por causa da pandemia. Então a gente viu o companheirismo dos irmãos mesmo distante, a gente viu a fidelidade dos irmãos mesmo distante, a gente viu a comunidade unida mesmo distante, e isso é reflexo de um trabalho muito sério, muito primoroso do pastor Nelson, onde a igreja o conhece apesar da distância. Então eu acho que as dificuldades foram diminuídas pela confiança que a igreja teve no seu pastor, a confiança que a igreja teve no conselho da igreja. O trabalho foi só técnico mesmo, né? Foi só técnico, e a igreja, pela graça de Deus, foi bem aí pastoreada nesse momento de dificuldade, de distanciamento social. A preocupação do pastor Nelson sempre nesse momento de distanciamento social era de estar presente na igreja.
Eu lembro que em certo momento o conselho ficou apreensível por causa da idade do pastor Nelson e a gente não sabia direito como a pandemia poderia afetá-lo por causa da idade, mas ele sempre recusou. Ele falou que se a gente fizesse isso ele não iria aceitar de maneira nenhuma, porque ele queria estar presente em tudo, né? Em todo o desenrolar, em tudo que a igreja estaria fazendo durante esse distanciamento social, né? E nessa nossa retomada agora, né, ele sempre dizendo que a igreja tem que estar aberta, a igreja tem que estar aberta, as pessoas carecem disso, as pessoas carecem de estar na igreja e nosso entendimento sempre foi de igreja aberta em qualquer momento, né? Apesar de todos os riscos, apesar de entendermos os momentos necessários, mas nesse momento de retomada nós vimos que a igreja aceitou bem, né, estar presente novamente aí com todas as cautelas, com todos os cuidados, porque ela juntamente com o pastor entendeu toda essa necessidade de estarmos juntos e reunidos, né? E sempre o que mais impactou a nossa vida e realmente foi assim um trabalho muito bom de fazer foi o seu compromisso com a palavra de Deus, né? Acho que toda a igreja sabe que o pastor Nelson se converteu através da leitura da palavra, de questionamentos, como o Sr. Benedito, pai da Elisana, e se aprofundando, e esse zelo pela palavra realmente se evidencia através da sua vida. Realmente nós pudemos vê-lo fazendo uma Bíblia manuscrita, né, que depois a igreja acabou fazendo, cada membro fazendo uma parte. Outra Bíblia, nós temos 2 Bíblias manuscritas na igreja, e o seu zelo pela palavra, o seu zelo pela vida das ovelhas, pelo compromisso de se dar, de se entregar, é algo que foi sempre muito, muito especial para todos aqueles que conviveram com ele. E eu lembro que um dos textos mais queridos do pastor Nelson é a história de Davi. Quando Davi se propõe a fazer uma casa para o Senhor, e Deus manda Natan falar para ele que não tinha pedido casa nenhuma, mas que o colocaria na frente da malhada, né, que ele seria príncipe de Israel. E o pastor Nelson sempre cita esse texto, que fala que Deus o tomou de trás da malhada e o colocou à frente do seu povo, né? E foi isso que Deus fez com ele, tem feito até agora, né? Depois de 25 anos de ordenação, mais uns 13 anos entre trabalho conjunto, né? Ele já tem uma vida de ministério muito grande, de muita fidelidade, de muito compromisso, de muito testemunho. Então eu me alegro muito por fazer parte dessa história e, embora tenha passado fora um tempo, voltado e continuado a fazer parte dessa história e ver a luz dele brilhando. Que Deus continue a abençoar, que Deus continue a sustentar e que possamos honrar, como diz a palavra, homens como esse. Em nome de Jesus. Amém. O relato que vamos ler agora foi escrito pelo reverendo Nelson França, 17 de maio de 2008. A Bíblia é algo de especial na minha vida. Ela foi fundamental na minha conversão, não só por ser a palavra de Deus, que de fato tem importância em todas as conversões, mas pela forma especial, pelo menos aos meus olhos, de como ela chegou às minhas mãos. Um desses exemplares havia sido deixado no escritório por um colega que já havia saído da empresa, Porto de Santos. Por volta do ano de 1978, vi 2 colegas de serviço discutindo sobre o que fariam com a Bíblia que havia sido deixada ali. Como a Elisana, então namorada, hoje esposa, era evangélica, e a minha conversa com seu padrasto, também crente, era muito limitada pela falta de assunto, pensei, vou ler a Bíblia. Terei assunto e até colocarei na parede com algumas questões. Assim fiz. Um breve resumo de minha conversão. 17 de maio de 2008. Era aproximadamente o ano de 1978. Todos os dias, uma vez em que meu trabalho dispunha de tempo, gastava muitas horas lendo as Escrituras. No começo não entendia nada. Não sabia que relação tinha, ou mesmo se tinha alguma, entre os números grandes e pequenos que separavam os parágrafos.
Só depois descobri tratar-se de capítulos e versículos. Lia a Bíblia aleatoriamente. Lia uma coisa aqui e outra ali, mas não fazia muito sentido. Lembro-me de certa vez estar lendo alguns versos em Provérbios e era interessante os dizeres, mas não conseguia ligar os assuntos. Era tudo complicado. Então decidi ler desde Gênesis. A partir daí, o seu Benedito, padrasto da Elisana, não teve mais sossego. Aliás, comecei a ler a Bíblia exatamente para ter assunto para falar com ele e, lógico, confrontá-lo. O nosso assunto passou a ser a Bíblia. As perguntas mais absurdas lhe eram feitas por mim. Ele, com uma simplicidade que só Deus poderia lhe dar, respondia a cada uma delas. Às vezes eu pensava, hoje eu pego ele, mas ele me surpreendia. O tempo passou e em 1979 já estava lendo a Bíblia pela segunda vez. Ocasionalmente ia à igreja acompanhando a Elisana. Lá por vezes eu dormia durante os estudos, pregações, etc. Numa ocasião, meados do ano de 1979, já éramos noivos e diante do convite insistente do reverendo Marcelino Pires de Carvalho, comecei a frequentar a classe de catecúmenos. Na verdade, não fui tão assíduo, pois estava construindo a casa para morar, mas cheguei ao final do curso. No fim daquele ano, como era de praxe, os alunos da classe foram convidados pelo reverendo Marcelino a entregar-se a Jesus. Não há nenhum orgulho nisso, pelo contrário, fui o único que disse não. Continuei lendo constantemente a Bíblia. Gostava de quando o pastor no início da pregação dizia: abramos a nossa Bíblia em... E eu dizia comigo mesmo: já li esta passagem. Gostava de ouvir os sermões, avaliar a forma organizada das ideias ou curiosidades que o texto meramente lido não me apresentava. Mas ainda não era convertido. Casei-me em 9 de fevereiro de 1980. O meu viver continuava normal sem Jesus. Palavras torpes eram comuns no meu linguajar. Muita malícia, dureza de coração, irreverência e etc. Contudo, em meados desse mesmo ano, ocorreu um fato após ler em Tiago 3, versos 11 e 12, as palavras: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Essas palavras, na verdade, tiraram a minha paz quanto à forma que eu vivia. Ou seja, de um lado apreciando profundamente a leitura da palavra, de outro vivendo uma vida completamente destituída dos parâmetros bíblicos, sem Deus, sem esperança e ignorante ao senhorio de Cristo e sua graça. Essas palavras me incomodaram a tal ponto que só tive paz quando me rendi. Um projeto particularmente precioso. 17 de maio de 2008. Creio que esses fatos que envolveram a minha conversão explicam a razão pela qual a Bíblia é algo de especial na minha vida. Por isso, mais uma vez, estou iniciando algo que há muito tenho desejado no coração. Um desejo que guardo desde o princípio da minha conversão: transcrever a Bíblia manualmente. Eu sei que outros já realizaram este feito. Não me importa de ser mais um, embora no meu íntimo gostaria que fosse algo inédito, exclusivo para o meu Senhor. Na verdade, em 27 de setembro de 2001, iniciei pela primeira vez neste projeto. Contudo, por razões diversas, não levei adiante. Escrevi apenas até Gênesis 5, verso de número 2, e parei. Diante dessa experiência, relutei para começar, porque queria ter a certeza de que este era de fato o momento, e que eu não iria desistir mais uma vez. Agora, espero conduzir este meu precioso projeto até o fim. Sei que levará muito tempo, provavelmente anos para concluir. Também não sei se será possível concluir. Afinal, só Deus conhece os meus dias. Contudo, meu coração está em paz, no sentido de que este é o tempo.
E mesmo que por qualquer razão que esteja acima da minha possibilidade e eu não conclua, continuo tendo no meu coração que este é o momento. E na verdade sinto-me tão satisfeito em fazer isto para o meu Senhor, que para mim é como se já tivesse concluído esta especial tarefa. Nos 25 anos de organização, um presente de amor à Igreja Presbiteriana de Praia Grande, 14 de dezembro de 2014. Enquanto copiava as últimas páginas das Escrituras, eu pensava no que faria desta cópia. Pensei em diversas possibilidades: guardar e mostrar às minhas netas, com o intuito de despertar nelas o amor à Palavra de Deus. Conservar entre os meus livros, afinal, este volume é algo especial para mim. Contudo, eu tenho uma dívida de amor com a Igreja Presbiteriana da Praia Grande e sei que há uma modesta, porém preciosa biblioteca em formação. Diante disso, resolvi presentear a Igreja, que este ano completa 25 anos de organização, com este exemplar da Bíblia. É um presente modesto, mas de grande significado para mim. Com ele expresso não somente a minha consideração e apreço pela Igreja Presbiteriana de Praia Grande, mas acima de tudo, o meu amor a Deus e a sua palavra.